Agora a gente vai discutir os procedimentos básicos que se referem ao processamento manual e ao processamento automático. No processamento manual, a gente precisa utilizar alguns dispositivos específicos, como o tanque de revelação, a colgadura para segurar o filme radiográfico, o termômetro para verificar a temperatura das soluções químicas e o cronômetro para verificar e medir e controlar o tempo de imersão do filme em cada solução química. Uma coisa muito importante é que aqui no Brasil, o processamento manual foi extinto no ano de 2020, através da resolução RDC 330/19. Então, a partir do ano de 2020, o processamento manual não pode ser mais utilizado, não pode ser mais executado nas câmaras escuras das clínicas e hospitais do Brasil, exceto na radiologia odontológica, onde você ainda pode executar o processamento manual utilizando aquelas mini câmaras escuras. Depois vocês podem pesquisar na internet e no YouTube tem muitos materiais mostrando a revelação manual na radiologia odontológica. O processamento manual vai se dar em 5 etapas: revelação, banho interruptor, fixação, lavagem e secagem. A gente tem que ter alguns cuidados no preparativo para realizar esse processamento. Primeira coisa, na hora de misturar as soluções, reveladora e fixadora, a gente precisa utilizar uma espátula para cada solução. Então, você vai misturar a solução reveladora, você usa uma espátula para a solução reveladora. Você vai misturar a solução fixadora, você vai utilizar uma espátula para a solução fixadora. Por que isso? Se você usa a mesma espátula, você vai contaminar os químicos e eles vão perder o efeito sobre o filme radiográfico. Então, você não vai conseguir revelar a sua imagem de maneira adequada. Outro ponto importante é na hora de segurar o filme na colgadura. Você vai ter que manipular o filme pelas extremidades, pelas bordinhas, para não marcar com a sua digital no meio do filme e não atrapalhar na qualidade da imagem. Outro ponto importante também é o ajuste da temperatura. Você vai ter que usar um termômetro para verificar a temperatura das soluções reveladora e fixadora. Por quê? Porque cada fabricante tem uma temperatura ideal para cada solução. Então, a gente sempre vai seguir o que está sendo previsto no manual da utilização das soluções químicas. E, por fim, a gente vai ajustar o cronômetro. Por quê? Para que ajustar o cronômetro? Para a gente saber exatamente o tempo de imersão, de mergulho de cada película em cada químico. Então, por exemplo, no revelador pode ter, de acordo com o fabricante, uma imersão de 2, 3 minutos. E o fixador vai ter sempre o dobro de tempo de imersão. Então, se no revelador é 2 minutos de imersão, no fixador vai ser 4 minutos de imersão. E assim por diante. Então, primeiro a gente mergulha o filme no revelador, retira o filme do revelador e agita ele fora do tanque, para não respingar nada dentro da solução química. Depois de escorrer o filme fora do tanque, a gente vai enxaguar no ácido acético ou na água corrente o filme. Depois de enxágue, esse enxágue ele deve ser no mínimo de 30 segundos, tá? Então você vai enxaguar esse filme por 30 segundos. Feito o enxágue, você vai mergulhar a película no fixador. O tempo de mergulho do fixador é sempre o dobro do tempo que foi no revelador. Depois de fazer esse procedimento do fixador, você vai lavar o teu filme radiográfico em água corrente. E essa lavagem, ela pode durar até 5 minutos, de 5, 10, 15 minutos lavando, depende do filme. E depois o enxágue final. O enxágue final, ele é 30 segundos de mergulhar o filme em água corrente também. Então, são as etapas básicas. Feito isso, você coloca o filme para secar. No processamento automático, todo o processo é automatizado. Então, você elimina a utilização, por exemplo, de tanque, de colgadura, de termômetro, de cronômetro. Por quê? Porque tudo isso vai ser realizado dentro da processadora automática. Essa processadora automática, ela contém os tanques referentes a cada etapa da revelação, do processamento.
Então, você tem 4 etapas e 4 tanques na processadora automática, que é revelação, fixação, lavagem e secagem. Então, a máquina processadora vai otimizar muito o processo da obtenção da radiografia. Por quê? Porque vai durar aí no máximo 5 minutinhos, 4 a 5 minutinhos de revelação do filme. Então, na imagem a gente pode ver aqui, a gente tem a bandeja de alimentação. Aqui a gente coloca o filme radiográfico. Aí ele vai ser sugado para dentro da máquina processadora e vai entrar no tanque revelador e vai passar por esse sistema de rolos que eu chamo de REC. Então vai passar pelo REC e aí para ele sair do tanque do revelador e ir para o fixador, ele passa por um sistema intermediário de transporte que eu chamo de crossover. Então o filme ele passa pelo crossover e entra no REC do tanque de fixação. E aí ele passa pela fixação e passa novamente por um outro crossover para atingir o tanque de lavagem. Aqui no tanque de lavagem ele também vai passar pelo REC, pelos rolos do REC, vai ser lavado até alcançar a câmara de ventilação, onde o filme vai sofrer a secagem, a etapa da secagem. Então, é assim que a gente tem o processamento automatizado da imagem analógica. Feito isso, o filme radiográfico sai da processadora já completamente revelado e seco. Aqui temos uma imagem do que é uma processadora automática por dentro. Então temos o sistema dos RECs aqui, bem evidentes. E aqui é uma imagem da processadora sem os RECs, só mostrando apenas os tanques. Então esses tanques eles ficam preenchidos pelos químicos e por água. Um tanque para o revelador, outro para o fixador e outro para a água, que é para a lavagem.